mito que também foi criado na Europa. É o bruxo e a bruxa. Por que bruxo? Bruxo eram aquelas pessoas que, vamos dizer assim, que se rebelavam contra o governo, faziam conspirações contra o governo. E assim igual a Inconfidência Mineira aqui, né? Mais ou menos igual assim, mais ou menos idêntico à Inconfidência. Então, se o Tiradentes fosse na Europa, ele era considerado um bruxo. Então, essas pessoas eram capturadas pela lei, pelo governo, né? E essas pessoas eram condenadas à morte por se rebelarem contra o rei. E também essas pessoas procuravam alimentar o tráfico, né? A pirataria, e aonde eles conseguiam dinheiro para as suas conspirações. Então essas pessoas eram consideradas os bruxos. Tanto é que você nunca se viu na história um bruxo negro, só se fala em bruxo branco. E as bruxas é uma sequência dos bruxos. As bruxas eram aquelas mulheres, né, daqueles políticos famosos ou contrários à situação da política da época, que seus maridos mortos, presos, então a igreja sequestrava seus bens, né? Tomava tudo o que a família tinha, e essas mulheres finas, né? Essas mulheres estudadas, essas mulheres de um nível intelectual avançado, então suas regalias eram todas tomadas, todas tiradas, como aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, na época da Inquisição, o caso da Bárbara Leodora. Então, elas viviam na pobreza. Essas mulheres viviam na pobreza, mas com requinte de nobreza, né? Com requinte de nobreza. Essas mulheres viviam na miséria, na pobreza, mas com requinte ainda de nobreza. Que aquelas roupas gostavam de vestir bem, se trajarem bem, gostavam de se pintarem, se produzirem mais dentro da pobreza. Essas mulheres, então elas eram consideradas as bruxas. Agora, o fato da vassoura é o que significa a bruxa que voa, que a vassoura e a bruxa. Isso é por quê? Porque essas mulheres, normalmente, elas não, no seu tempo de riqueza, de nobreza, elas não faziam nada. Essas mulheres só sabiam mandar, só sabiam organizar, só sabiam. E quando elas caíram na pobreza, a única coisa que elas podiam fazer e que poderiam fazer era varrer uma casa, nada mais disso que elas sabiam, porque elas não tinham mais ninguém para mandar. Então, por isso, e a vassoura também é porque, sei lá, do fato da bruxa voar por uma vassoura, é porque ela enfiando uma vassoura e voando, elas viam as coisas de cima, ao fato que, na realidade, elas estavam por baixo, dentro da miséria. Bom, esses são os mitos criados, alguns dos mitos criados na Europa.